Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está de volta com o Zero, nossa aula 24 do curso de Engenharia Reversa Online. E essa aula, ela foi organizada, né, para que seja a última aula dessa primeira etapa desse curso de Engenharia Reversa Online, que vem trazer esses fundamentos básicos, até porque depois dela eu pretendo concentrar no livro, né, que dá mais liberdade. E dá para fazer com mais calma também. Bom, nessa aula então, eu queria falar sobre um assunto que a gente ainda não falou no curso de Engenharia Reversa Online, que é o assunto de anti-debug. É claro que é um assunto muito extenso, não existe uma técnica somente de anti-debug, existem, sei lá, quase infinitas, mas eu vou mostrar a mais básica, né, para a gente ter ideia de como é que isso funciona. O lance é o seguinte, quando a gente está debugando um binário, né? Ou seja, a gente está rodando ele dentro de um contexto de um debugger, é, ele existem formas, né, para que isso seja detectado. E a ideia em detectar isso é justamente impedir, né, do ponto de vista do programador, assim, quem criou o binário, se for um criador de malware, por exemplo, quem criou o malware, impedir que ele seja debugado. Então, por exemplo, esse Crack Me aqui, que a gente já usou milhões de vezes durante esse curso, ele não tem nenhuma técnica anti-debugger. Né? Se eu chegar aqui e der um play nele aqui, ele roda de boa, né? Beleza. Então ele não tem nenhuma proteção. Né? Já esse carinha aqui, ele tem uma proteção. E eu fiz ele especialmente para essa aula, né, para a gente poder estudar. Então, eu vou carregá-lo no debugger aqui, antidebug.exe, vou dar o play. Olha ele, socorro, estou sendo debulhado. Qual é a ideia? Ele detectou, claro que ele poderia, normalmente as proteções, os binários que têm proteção anti-debugger, ao detectar que estão sendo debugados, eles encerram o processo, fazem coisas assim, né? Não que eles avisem. Alguns avisam até, falam, vou encerrar porque estou sendo debugado. E aí, esse caso aqui ele dá um OK e é encerrado. Né? Se eu executar esse binário fora de um contexto de debugger, aqui, por exemplo, né, dando 2 cliques ou Enter, ó, ele roda. Ele rodou e acabou. É que ele não faz nada, né? Eu fiz ele de uma forma que ele não faz nada. Foi a forma mais fácil que eu encontrei de não fazer algo, é fazer nada. Então, é uma questão filosófica aí. Então, a ideia desse carinha é a gente entender como, né? Como que ele faz isso. Bom, vamos lá. Existem, como eu falei, muitas técnicas, né? Mas esse cara aqui utiliza algumas. Bom, esse é um binário bem pequeno, né? A gente já está no entry point aqui e ao rolar para baixo aqui já começa a ver as coisas acontecendo. Então ele é um binário bem curto. Não precisa buscar por símbolos e coisas do tipo, né? Search for, all intermodal locales, lembra todas aquelas técnicas que a gente já aprendeu aqui, buscar uma referência, string, não é o caso. Ele já está aqui, né? Bem na cara. E aqui já tem toda, ó, estou sendo debulhado, né? Toda aquela, aqui o título onde está o socorro. Se a gente der um follow and dump, ó, no, aliás, não, follow and dump, esse endereço aqui. Ele está sendo debulhado e um pouquinho mais acima está o socorro, né? Escrito de acordo com as regras gramaticais atuais da internet. Ok. O que esse cara faz aqui então? Né? Tem aqui, ó, é movido para x o endereço de uma função chamada
is debugger present da kernel 32.dll, depois tem o call EAX, ou seja, está chamando essa função. Né? Vamos colocar um ponto de parada aqui e mandar seguir. Ó, vai mover aquilo para EAX, vou seguir com F8, né? E agora vai chamar EAX, vai entrar nessa função. Chamou EAX, EAX voltou com 1, o retorno, né? Aqui ele está justamente testando, lembra, né? Faz um end dele com ele mesmo, vai verificar, né? Se até x de acordo com C0 ou C1. Né? E aqui, ó, se esse carinha, se a x for 0, ele vai pular, vou dar o Enter aqui para simular, ele vai pular para cá, né? Que é o meu fazer nada, que termina a função, onde teria que ter a rotina maliciosa, né? Num exemplo de se isso aqui fosse um malware. Agora, caso x seja 1, ele entra aqui nesse processo, né? Esse salto não ocorre, né? E ele entra nesse processo, inclusive ele já está falando aqui, o salto não vai rolar, ele entra nesse processo aqui, que é o processo de exibir a mensagem, né? E dizer aqui e sair, né? Então, nesse momento aqui, a x não vai pular, eu posso até alterar a flag 0 aqui, né? Para que esse salto ocorra, né? E seguir com o programa e ele é encerrado sem maiores problemas. Se a gente não fizer nada, não fizer esse patch e seguir, então ele detecta, né, que está sendo debugado. É debugado a palavra, tá? Que eu escrevi, enfim, deu um retorno à infância. Legal. E aí, como é que é essa parada, né? Como é que ele detecta que está sendo debugado, né? Bom, seria de bom grado se a gente tentasse descobrir como essa função que ele importa, né, que é a isDebuggerPresent, a gente pode ver aqui nos imports, ou da kernel.32.dll, lá vai, isDebuggerPresent. Mas, porra, como é que essa função faz isso? Como é que ela sabe, né? É uma função da API do Windows, né? Está no kernel 32.dll. O programador não implementou essa função, ele só chamou, certo? Mas como é que ela funciona? Bom, vamos lá. A gente pode pedir, né, para ver como é o código dessa função aqui mesmo, pelo debugger. Né? O que acontece? Nessa tela aqui, a gente já tem, se a gente olhar aqui o memory map, né, as bibliotecas que foram carregadas para esse cara. Então, creepbase, não sei o que. Ele é criado, eu criei usando o devcpp, tem uma porrada de biblioteca aqui. Né? Uma delas é a kernel 32, né? E a kernel base.dll, que é onde está, de fato, essa função. Quer ver? A gente pode olhar aqui nos símbolos, ó. Olha que bonitinho. Nessa janelinha de símbolos aqui, a gente pode simplesmente buscar. Né? Aqui nos símbolos aqui, ó, a gente vem aqui, ó, is debugger present, ó. Encontramos aqui, né? Ele tem um import e um export. Se der 2 cliques, né? Tanto na kernel base quanto na vou voltar aqui, ó. Aqui está o endereço dela, tá vendo? 76A40D94. Vamos ver aqui na kernel base. Você vê que ela está aqui também. No export aqui, você dá 2 cliques aqui, a gente cai, né? Tanto na kernel base quanto na isDebugger present. Mesmo código. Bom, vou voltar aqui. Aliás, o kernel 32. isDebugger present. Tá aí. Ops. Aqui. Porque no final ele cai na kernel base, né? A real é essa. Mas vamos lá. Esse carinha aqui, tá vendo? Uma funçãozinha aqui, ó, que faz o seguinte: ele move, né? Ela move para um endereço, para x, perdão. O que está sendo apontado por fs, o que está em vermelhinho aí é fs, né? fs 18, ok? Depois,
ainda em EAX, né? O que está em EAX mais 30, que está em EAX mais 30, é que vai para lá. Depois o que está em EAX mais 2, e o ZX, né, vai fazer com que ele mova 1 byte para EAX. Bom, a gente pode colocar aqui um breakpoint e rodar esse programa. Vou tirar aqui o breakpoint do programa, né? Vou deixar o breakpoint só na DLL. Olha lá. O que será que tem? Paramos aqui, né? O que será que tem lá em FS 18? A gente pode seguir aqui no dump. Ó, FS 18 tem um endereço que vai ser colocado em AX. Vamos ver. Vou dar um F8 aqui. Beleza, ó. Foi colocado esse endereço aqui em AX, que é 7EFD0000. Ok? 7FD0000, né, inclusive, um pouquinho aqui. A gente pode seguir ele aqui no dump também. Ó, beleza. É essa parte aqui. Então ele vai ser, agora vai ser colocado uma DWORD, ou seja, 4 bytes, né, que estão nesse endereço, em AX. Né? Tá lá, 7EFDE0000. Esses 4 bytes aqui, né, que foram colocados aqui, você vê que ele já resolveu aqui para PEB. O que acontece? PEB é uma estrutura chamada Process Environment Block, né? E essa estrutura ela existe, né, para cada processo no Windows, né? E no caso de processos de 32 bits, né, ela, ela fica numa posição fixa para cada processo. Né? E o que acontece? Ela fica dentro de uma outra estrutura chamada TEB, que é Threat Environment Block, que fica em FS 18, certo? Então, o que está no registrador, FS é um registrador de segmento, né? Na posição 18 dele a gente tem o endereço do TEB, né? E a partir dele, né, na posição 30, a gente tem o endereço do PEB. Essa estrutura, ela tem inclusive essa estrutura do PEB, né? Esse layout aqui. Né? Esse layoutzinho, ele denota, né, vários itens aqui, um struct do C. Né? Se a gente olhar, o primeiro campo é um campo byte, né, reservado, que tem dois, ou seja, são dois elementos, uma array de dois elementos. Então o primeiro e o segundo bytes estão reservados, não são usados. O segundo campo, que é o terceiro byte, já que esse de cima usa dois, ele é um campo chamado being debugged, né, sendo debugado. E ele é um campo de byte, ele tem um byte que é 0 se esse binário não estiver sendo debugado e 1 se estiver sendo debugado. O Windows seta isso para todo binário rodando, né? No PEB, no Process Environment Block, nessa estrutura do binário, é setado se nesse terceiro byte, né, do PEB, porque é o segundo campo, já que o primeiro campo tem 2 bytes, ele vai estar 0 se não debugado e 1 se debugado. Então, vou tirar aqui, ó. Então, o que acontece? Eu movi aqui, né, para EAX o endereço do PEB, né, ao mover aqui o 30, né, primeiro o 18, depois o 30. Oh, perdão. E agora, se a gente seguir esse carinha aqui, inclusive no dump também, ó, ele vai mover aqui o MoveX, né? O EAX mais 2, ou seja, mais 1 é aqui, mais 2 é aqui, que é justamente esse terceiro byte, ele vai ser colocado em EAX, né? Que aqui no caso está sendo 1. Né? Então, ser colocado em EAX é exatamente o retorno da função isDebuggerPresent, é aquele terceiro byte. Se ele for 1, como ele era aqui, já que esse binário está sendo debugado, esse negócio vai retornar 1, o EAX vai continuar sendo 1, né? E a gente vai ver a mensagem aqui, socorro, estou sendo debulhado. Isso significa dizer que
Ao acessar o PEB, né, e uma maneira simples e muito antiga de acessar isso é dar um Ctrl G aqui no dump e ir direto para o fs, dos pontos, abre colchetes, 30, fecha colchetes. Olha lá. Inclusive ele já resolve aqui, ó, PEB, tá vendo? O endereço, espaço de endereço herdado. Ó, aí ele vem aqui, tá aqui o terceiro byte, né, que é aquele campo, né, novamente mostrando aqui para vocês o being debugged. Primeiro e segundo byte não são usados, terceiro é o being debugged. E tem outros campos aí, que é outra história que a gente não vai entrar aqui, porque a gente está falando só do PEB, mas só no contexto de anti-debug. Né? Se eu alterar esse carinha aqui, ó, dar 2 cliques e mudar ele para 0 e der Enter, quando o meu breakpoint está ativo ainda, né? Tá. Quando chegar lá, ó, naquele momento, né, que ele vai colocar o FS18, né, que é primeiro o tab, thread environment block. Ele vai colocar em EX, vou dar um F8 aqui. Né. Agora, a partir do tab, ele pega o PEB, beleza, pegou. Agora ele vai pegar aqui o terceiro byte. Como o terceiro byte, ó, 7FD00, que é aqui, tá zerado, porque eu zerei antes, ó, chegou aqui, zerou, pá, esse negócio aqui não vai rolar, o salto não ocorreu, pronto. Eu desabilitei, né, a, eu fiz, né, eu forcei o processo aqui, fui direto aqui no PEB, né, FS30, e forcei o processo a dizer que ele não está sendo debugado. Agora, todas as vezes que o programa perguntar, através da isDebuggerPresent, já que o código dela, lembrando que o código dela não está no programa, né? Ó, aqui está a chamada, ela está no programa. Esse código dela onde eu botei o meu breakpoint aqui, perdão, esse aqui, ó, ele está na kernelbase.dll. Não, eu só coloquei breakpoint lá para a gente ver como essa função é montada, né? Mas isso é uma DLL do Windows, tá? Não precisa colocar breakpoint aqui, patchar aqui, fazer patch, nada disso. Isso é DLL do Windows. Se você quisesse fazer um patch no programa, bastaria vir aqui onde ele chama a isDebuggerPresent, né? Bota um breakpoint aqui, onde ele chama. Quando ele chamar, você altera o valor de AX aqui e segue, né? Ou fala assim, não, eu quero desabilitar completamente essa proteção do programa. Ok, né? Se você quiser desabilitar completamente a proteção do programa, você pode vir aqui, né, e fazer um patch direto nesse jump aqui. O que seria JE, né, pula somente se for igual, porque senão ele vai cair aqui nessa rotina onde ele detecta que está sendo debugado. Eu altero para JMP, por exemplo. Né? E agora esse programa está patchado para sempre, ok? Toda vez que ele cair aqui, ele vai pular, não importa o resultado disso aqui. Eu só estou mostrando, né, a estrutura interna de como esse debugger present funciona, como chega no PEB, porque você vai encontrar tutoriais onde o cara está analisando o malware e tal, aí ele chegou aqui, deu Ctrl G, foi no FS30, né, pegou o terceiro byte e zerou. Fala, porra, o que é isso? Né? E o que ele está fazendo é isso. Ele está, né, se você encontrar um tutorial assim, o que está acontecendo é que o terceiro, né, byte, o segundo campo, né, o terceiro byte aqui, ó, do PEB, está sendo já zerado. E todas as vezes que o programa chamar uma função isDebuggerPresent ou uma função similar, que consulte esse byte do PEB, para essa sessão, né, para esse momento que esse programa está rodando, ele vai sempre responder que não está que não está sendo debugado quando na verdade está, ok? Tem outras maneiras de chegar aqui no PEB, né? A gente pode simplesmente aqui você pode fazer o Ctrl G e dizer PEB, abre e fecha parênteses, é uma função, né? E ele já cai no PEB também. Por que que tem isso? Tem PEB, tem tab, que é o Threat Environment Block. Ops, eu botei em cima, né? Pelo dump. Para que isso?
Acontece que o endereço ele nem sempre é o mesmo no caso de binários de 32 e 64 bits, né? Isso muda. Né? Para 64, deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui para mostrar como exemplo. HH, Happy Hour. Isso provavelmente é um vírus, né? Ah, ele está falando para usar o debugger de 64 bits. Que burrão, né? Nele eu já tinha. Aqui, ó, eu tinha aberto. Beleza. Nesse carinha aqui, ó. Se eu pedir aqui para ir para o PEB, ó. Beleza, ele foi para o PEB aqui, ó. Tá vendo esse endereço? Mas agora, se eu colocar FS30, ó, expressão inválida. Porque nesse caso de 64 bits, o PEB fica em GS 60. Olha lá, PEB. Então, assim, para você não ter que ficar decorando isso, você pode fazer é digitar PEB. Né? Você pode diretamente cair tanto em 64 quanto em 32. Você vai cair no lugar que você quer. Isso nesse debugger, né? Porque esse debugger já te dá umas facilidades para que você caia, né, nos lugares certos. Se quiser direto, você pode falar só dump peb. Ele vai levar o dump, que é isso aqui, para o peb. Olha lá, que legal. Então, esse comandinho aqui, ó, dump peb, já chega lá e desabilita esse cara aqui. Pronto. Isso é tão comum, né, que, obviamente, vários plugins fazem isso. E um dos plugins, que é o Silahad, que faz isso e muito mais, ó, eu deixei ele desabilitado aqui, mas se a gente. Ó, aqui ele está, tá vendo? Hide from PEB, que significa se esconder de proteções que utilizam o PEB. Né? Being debugged é esse byte, né? Ele até fala aqui, ó, opção muito importante, deve sempre ficar habilitada. Blá, blá, blá. Se eu fizer isso aqui, e der, olha que legal. Peraí, eu vou fechar aqui. Cadê o PEB, né? Dump PEB, ele está como 1 ali, beleza. Se eu pegar aqui o plugin do Scylla, ops, não é o Scylla, é o Scylla Hide. E ó, pá, marcar aqui e dar um apply. Ó, você viu que ele zerou? Tava 1, zerou. Né? Isso significa que, ao deixar assim, toda vez que eu iniciar qualquer binário, né, ele já vai vir aqui no PEB, ó, e já vai zerar. Que isso é setado, não importa se o binário checa ou não, isso vai ser setado para 1 se o binário tiver um contexto de debugger, pelo Windows. E esse pluginzinho, né, e vários outros também, o OliDebug tem plugins para isso também, claro. Ele pega aqui com essa opção marcada e já seta. É que esse plugin ele tem outras, ele tem perfis aqui, né? Por exemplo, se debugar binários comprimidos com o vmprotect, aí ele já marca várias opções aqui. Que ele já, quem fez esse plugin já estudou como o vmprotect funciona, que é um protector, né? E tem proteções anti-debug nele. E ele já marca as opções específicas para você debugar binários com esse protector. Né? Aí aqui, se você quiser, o Obsidian, que é um outro protector, ele marca outras opções. Ou o desabilitado, né? Que no caso eu vou tirar aqui, porque desabilitado é desabilitado, né? Então vou deixar realmente desabilitado. Deixando desabilitado, né? Ao olhar o PEB de um processo, esse terceiro byte está aqui. Tem outras formas de proteção. Tá? Tem NT Global Flags, que fica em outro ponto aqui. Tem outros. Eu vou deixar um link aí com várias técnicas de proteção. Tem coisas anti-breakpoint, coisas do tipo. Mas isso daria um outro curso inteiro só sobre proteções. Né? Talvez a gente possa fazer também um dia. Mas não dá para eu, né, levar várias aulas sobre isso, porque as aulas elas devem assim, introduzir um assunto, né, e deixar claro o seu estudo aí. E aí fica como desafio, né, final aí para essa aula, você fazer o seguinte, né, implementar esse programa, né, esse programinha aqui, esse anti-debug, só para você testar isso. Então, não vou deixar o código-fonte dele, né, a ideia é que você faça um programa que chame a isDebugger Present em C, ok? E, quer dizer, se quiser fazer em outra linguagem, tudo bem, mas se fizer em C ele vai ficar mais simples de entender num debugger aqui. Caso ele esteja sendo debugado, né, que
ele mostre uma mensagem, né, tipo essa, né, que ele mostra aqui, né? Caso não, ele pode simplesmente sair do programa ou mostrar uma outra mensagem, né, falando, sei lá, execução maliciosa, uma simulação. E aí depois que você fizer esse programa e compilar, vale a pena você vir aqui e debugá-lo, fazer esse estudo. Por isso que eu não quero entregar esse binário, queria que vocês fizessem o de vocês próprios, né? Basicamente você vai dar um include na Windows.h e vai chamar a função isDebuggerPresent. Lembrando que essas chamadas de funções e tal da API do Windows, né? Elas têm esse formatinho aqui e o nome tem que ser exatamente assim, ó, tá vendo que tem a primeira letrinha maiúscula, né, de cada palavra, você vai ter que chamar ela assim. Essa função, se você buscar no MSDN, você vai ver que ela não precisa de nenhum argumento, porque ela já é uma pergunta, né, ela retorna um booleano, true ou false, 0 ou 1. Então, essa é a ideia. Para que você use, pode usar. Eu usei o devcpp para criar esse binário. Você pode usar o programa, o compilador que você quiser, ok? Mas vale a pena fazer esse teste, brincar um pouquinho, e aí eu vou deixar o link também com as outras proteções anti-debug que existem. E com isso, a gente chega ao fim dessa primeira etapa, né, do curso de Engenharia Reversa Online. Pode ser que a gente, né, relance, né, volte a segunda temporada, né, tipo Netflix, desse curso com alguns outros assuntos, mas ou vídeos, né, soltos no canal que venham a ser gravados também sobre engenharia reversa, já que a gente tem uma playlist de engenharia reversa também, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido, né, que tenham, sei lá, aprendido um pouquinho de engenharia reversa, né, com esses vídeos. E claro, eu vou concentrar agora no livro, mentb.in/livro, então eu vou finalmente lançar a versão final dele e concentrar, né, ampliar os conhecimentos escritos ali no livro. Então, tudo que eu estou pegando, que eu estou trabalhando, vou colocando lá, porque fica mais fácil organizar, né, mais simples e tal. E sempre que tiver uma coisa que seja mais fácil em vídeo, eu vou voltar e fazer vídeos aqui no canal também, ok? E se você está curtindo esse projeto, claro, faz o teu, que eu faço o meu. Dá o teu apoio aí, tanto que o apoio serve tanto para o livro quanto para o curso, para as aulas, para os vídeos, enfim, é todo o projeto Mente Binária como um todo. mentb.in/apoio. Você pode doar lá uma cerveja para a gente por mês, né, ou um café, e a gente vai ficar muito feliz com isso daí. E o livro, né, é onde a gente vai ter mais informações aí. Vou estender mais o assunto sobre engenharia reversa lá, beleza? E é isso, galera. Com isso chegamos ao final do curso. Espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho, né? Nos vemos muito em breve aqui no canal, lá pelo fórum. Se entrar em mentb.in, a gente tem um fórum, né, mentb.in.discord. A gente tem um servidor no Discord onde a gente discute coisas e discorda de coisas. E fiquem em paz, bons estudos, até a próxima. Tchau.